Foi assim. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Foi assim o nascimento de Jesus. Na antiguidade bíblica, houve um conjunto de promessas que foi feito, esse conjunto de promessas, pelos profetas, muitos anos antes. Ao longo dos anos, das décadas, dos séculos, essa esperança foi crescendo no coração do povo de Israel, sobretudo em função das grandes dificuldades porque passavam. De um período cheio de glórias ao tempo dos reis Davi e Salomão, com outras poucas exceções, o resto do tempo foi um tempo de conflito, um tempo de pecado, um tempo que acabou sendo culminado com o exílio do povo. Ou seja, Israel livre desapareceu. Israel, nação, acabou. Viviam alguns ainda no antigo Israel como dominados, outros levados para os cativeiros. E durante esse tempo, essa esperança messiânica foi se tornando cada vez maior. Quando o Messias voltasse, tudo se resolveria. E aí, quando nós chegamos à chamada era cristã, nós temos em Israel antigo dois tipos de esperança. Uma esperança de um rei político como Davi, que traria de volta todos os que estavam no exílio e faria de Israel de novo um grande povo unido em Israel. Um outro grupo que tinha entendido melhor a palavra de Deus compreendia que esse Messias seria o Messias, sobretudo, espiritual, que traria uma nova perspectiva, um novo coração, uma nova mente para o povo espiritualmente falando. Jesus então veio. Por volta do ano 6 ou 5 antes da era cristã, ou antes de Cristo, Jesus nasceu, tendo vindo à luz no ventre de Maria, que o enfaixou, deitou o garoto numa manjedoura, uma vez que não havia lugar para eles num lugar próprio e adequado. A pergunta logo inicial é: como Jesus nasceu antes de Cristo, se Jesus e Cristo são a mesma pessoa? É difícil as pessoas entenderem isso, mas duas palavras são necessárias. Primeira, nunca houve, antes deste calendário que usamos hoje, dizemos que estamos hoje no dia 16 de dezembro de 2018, antes de Cristo nunca houve um calendário mundial. Cada nação contava o seu tempo do seu jeito. Roma, por exemplo, contava a partir da fundação da cidade de Roma, que estabeleceram como sendo uma data, embora não haja nenhuma documentação que o comprove, mas ficou. Então Roma tinha uma data, no ano X da fundação de Roma. Mas Roma não era o mundo todo, era só um dos impérios. Alguns séculos depois do nascimento de Jesus Cristo, um homem muito sábio chamado Dionísio o Exíguo, ou o Pequeno, fez então um calendário e ele colocou o nascimento de Jesus Cristo em relação à fundação de Roma naquilo que ele consideraria então o ano 1. Então o ano 1 foi no ano X da fundação de Roma. Ocorre que depois se percebeu que ele tinha cometido um equívoco. Como é que ele descobriu esse equívoco? Por causa da Bíblia. Porque a Bíblia diz o seguinte: Herodes, temos isso no livro de Mateus, capítulo 2, Herodes se propôs a sacrificar, isto é, usando a palavra mais correta, a matar os meninos, a matar os infantes. Herodes
teve essa intenção porque ele pretendia com isto eliminar esse rei. Então, em Mateus capítulo 2, nós lemos que o Herodes, tendo ficado furioso, mandou matar todos os meninos de Belém e todos os seus arredores de 2 anos para baixo. Ora, Herodes morreu no ano 4 antes de Cristo. Logo, nós temos que recuar no máximo mais 2 anos, isto é, ano 6 antes de Cristo, no máximo, para o nascimento de Jesus. Que quando Herodes baixou o seu decreto, Jesus estava no máximo com 2 anos. Por que no máximo com 2 anos? Porque ele, sabendo disso, imaginou que ele tivesse uns 2 anos, mandou matar todos que tivessem até 2 anos. Não aconteceu porque a família sagrada fugiu. Nós conhecemos essa história, que está também relatada em Mateus, não está em Lucas. Então, essa é uma primeira explicação, junto com a segunda, para entendermos que houve um equívoco. Então, quando olhamos para a história factual, documentada, tanto por Lucas como por outros historiadores, juntando tudo, observamos que essa data de exíguo foi errada. Só que não tem como corrigir mais a data. Por exemplo, eu nasci em 1952. Ah, mas está errado isso aí, seria 1958. Não tem como. Ou melhor, 48, não tem como, não tem jeito. Data, uma vez que ficou, é para sempre. Depois se descobriu esse equívoco, é por essa razão que no ano 6 ou 5 antes de Cristo, no máximo no ano 4 a.C., muito pouco provável, porque nesse ano Herodes estava morto. Se ele quisesse realmente sacrificar Jesus, ele diria então, se achasse que fosse um bebezinho que nasceu agora, ele colocaria de 1 ano para baixo, por exemplo. Então esse é um dado importante. Então no ano 6, aproximadamente, entre 6 ou 5, Jesus nasceu. Essa história eu conto detalhadamente no meu livro Natal, o Presente. Fechando esse comercial, prossigamos. Esse nascimento foi cercado por alguns eventos, como o anúncio de que ele tinha nascido, Jesus tinha nascido, dado aos pastores no campo por um anjo, depois por uma multidão de anjos. E esse nascimento foi testemunhado, isto é, o bebê já nascido foi observado e reconhecido e homenageado pelos pastores. Isso em Belém. Belém é uma cidade que fica perto de Jerusalém. Já estive em Belém várias vezes e de Belém se pode ver os prédios da cidade de Jerusalém. Realmente é muito perto. Naquela época, claro, era um pouco mais longe pelas dificuldades de comunicação, andar a pé, e hoje também continua muito longe porque tem uma fronteira armada, porque do outro lado um muro separa Israel da autoridade palestina. Então continua sendo, infelizmente, longe o local do nascimento de Jesus em relação a Jerusalém. Jesus então foi apresentado, lemos isso em Lucas, no templo. Ana ali esteve, Simeão ali se encontrou e a história se desenvolveu normalmente. Foi um nascimento como qualquer outro. Há um detalhe que eu preciso também aclarar. O texto diz que eles estavam num lugar, uma manjedoura, isto é, num coxo, no lugar onde os animais se alimentavam, porque as casas tinham no fundo um lugar em que os animais dormiam durante a noite. Os domésticos, como vaquinhas, carneiros, ovelhas, por razão de segurança, dormiam dentro de casa. Quando amanhã chegava, abriu a porta, eles iam para a rua. Mas ficavam dentro de casa, repito, por razão de segurança. Ali, então, nesse coxo, ou manjedoura de pedra ou de madeira, Jesus foi colocado, porque diz o texto bíblico, não havia lugar para eles na... Agora, então, preciso esclarecer. Lucas diz, no texto que eu li agora há pouco, iniciando esta mensagem informativa, nós aprendemos que não havia lugar para eles na... E o texto fala estrebaria ou hospedaria,
ou hotel, ou pensão. A palavra é catálima. Já tenho esclarecido aqui na igreja isto. Catálima é um quarto de hóspedes. É a mesma palavra quando Jesus pede para os discípulos fazerem para ele uma festa. Encontrem uma catálima para mim, para lá celebrarmos a Páscoa. Essa mesma palavra Lucas usa, ou seja, catálima era um quarto de hóspedes. Toda casa na antiga Palestina, até hoje é no Oriente Médio, tem uma casa, nessa casa um quarto, um cômodo para os hóspedes. Nossa cultura é difícil entender isso. Quem mora no interior entende plenamente o que estou fazendo, porque até assim acontece nos dias nossos em que nós vivemos. Como todo mundo foi se recensear em Belém, na hora então da hospedagem, de ali ficarem os José, Maria e o bebê no ventre, não havia lugar no lugar que estava ocupado. Então improvisaram numa manjedoura e ali perto foi o parto para que Jesus nascesse. Condições bastante precárias. O nascimento dentro das normas e práticas culturais daquela época. Foi colocado uma manjedoura e a história então nós já conhecemos e ela prossegue. Nesta casa, agora já sem os ocupantes, ou em alguma outra casa, em Belém, Jesus foi visitado pelos magos. 6 a 8 meses depois. Então, primeiro ele foi ao templo, nos 40 dias foi apresentado, não é? E depois, então, ele volta, aí nós temos a história dos magos. História essa que eu vou contar na semana que vem. Por enquanto, fiquemos, então, com esta afirmativa muito clara, que faz um resumo de toda a história do nascimento de Jesus, que é Lucas, capítulo 2, verso 7, que lerei outra vez. Então Maria deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou o menino e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles no quarto de hóspedes. Bom dia para você.